Graça e paz, meus amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui, né? Hoje é na igreja, um ambiente diferente. E assim, eu cansei da Renata e eu trouxe o Domênico. Brincadeira. Toda semana nós vamos estar com um líder aqui, até para readaptar. Depois de tanto tempo, são 1 ano e 3 meses, 2, 3 meses. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus junto com você e a sua família. Boa noite, a paz a todos. Vamos fazer o que o Senhor tem pedido para nós, né? Que é anunciar a palavra, né? Que é através dela que toda fonte de vida vem através da palavra, né? Glória a Deus, boa noite a todos. Amados, hoje o tema vai ser recuar ou arriscar. Recuar ou arriscar. Que você aí esteja focado. Nós estamos focadíssimos aqui. O Luiz arrumou, a Renata arrumou, a Rosa está arrumando ali, está todo mundo se ajeitando aqui para fazer uma célula bem agradável para vocês. Em contrapartida, vocês separam esse tempo aí, que seja um tempo de qualidade para o Senhor, porque tudo que nós preparamos é direcionado pelo Espírito Santo, e a gente tem um temor de se preparar, de estudar, para não falar bobagem, para não ficar... como diz alguns aí, batendo lata ou enchendo linguiça. Então, assim, junta aí com a sua esposa, o cônjuge, os filhos, algum amigo, algum irmão que esteja aí na casa com vocês, e vamos juntos participar desse momento precioso, que com certeza, o Espírito Santo vai falar com você. Vai te animar, vai te fazer crescer, vai te amadurecer. É isso aí, tá bom? Nós vamos orar para começarmos essa célula. E foca, meu amado, minha amada. Foca, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está desejoso de nos dar instrução para vivermos melhor, e vivendo melhor a gente pode dar melhor condições para as pessoas viverem também através da fé, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite maravilhosa, é uma experiência nova, projeto do Senhor, estarmos fazendo a live, a célula hoje aqui da igreja, hoje eu e o Domênico, depois a gente vai mudar, vai ter a célula das meninas, que é a Renata e a Ana Paula, vai ter eu e o Luiz, e assim nós vamos, ó Deus, fazendo a obra do Senhor, nunca recuando. Nunca recuando. E a gente arrisca, Deus, porque não é fácil. Quem já subiu aqui para fazer um momento, alguma coisa assim, fala da dificuldade, do nervosismo, mas tudo o que fazemos para glorificar o Teu nome, Deus. O nosso desejo não é ganhar like, não é ganhar curtidores, é conseguir trabalhar em prol do reino, para a salvação das pessoas, para que o reino de Deus se encha e um inferno esvazie. Por isso nós arriscamos com projetos novos, através de oração no Senhor. Abençoa cada família, cada irmão que esteja sozinho, com uma família. Deus, abençoa a todos. Que nós possamos, nesse momento, Deus, continuarmos arriscando e nunca recuando, porque o Senhor nos chama como soldados do Senhor para marcharmos, para vencermos. Usa os nossos lábios, ó Deus, para ministrar na vida dos irmãos. O Espírito Santo tem toda a liberdade de agir aqui e agir nas casas, nos lares e nas pessoas, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cura, liberta, restaura, renova, restitui, porque quando a Tua palavra é ministrada, é certo de que só milagres acontecem. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre nós aqui e sobre cada amado dentro do seu lar com a sua família. Em nome de Jesus nós oramos. A gente combinou aqui, né, irmãos? Assim, em casa a gente cutuca na perna, né? Aqui a gente vai bater o dedinho na mesa quando um quiser falar alguma coisa. Mas nós vamos começar. Nos ajude aí, compartilha. Renato, Luiz, a Rosa estão ali nos seus celulares, ouvindo e vendo você. E coloca o teu filho aí também, tá?
coloca a nossa moçadinha aí, nossa juventude, nossos adolescentes, para participar com a gente, que é um momento bem leve, bem suave, bem agradável. Recuar ou arriscar? Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, pela causa de Jesus, a encontrará. Então nós temos que arriscar e nunca recuar. Precisamos estar dispostos a agir de forma diferente da maioria. A gente sempre fala que nós nadamos contra a maré. A igreja de Jesus na terra nada contra a maré. Nós somos minoria. Fisicamente falando, nós somos minoria. Mas no poder de Deus, cada um de nós tem um dínamo dentro de nós, que é o poder do Altíssimo, o Deus Espírito Santo dentro de nós. Então, assim, nós precisamos agir de forma totalmente diferente da maioria das pessoas, porque nós estamos na luz e a Bíblia diz que quem não está em Cristo não está na luz. Esta é a única maneira de seguirmos Jesus neste mundo caótico. O caos é gigantesco, você vê. A gente tem sofrido aí com as injustiças da justiça, a justiça humana, né? Essa aí a gente sofre muito com ela. Então nós precisamos trabalhar, não recuar, às vezes é melhor se calar, não fazer comentários, não se posicionar, mas nós estamos sempre orando e sempre fazendo a coisa certa. Nunca nos corrompendo, vivendo a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, levando esperança para as pessoas. Apesar de sermos pequenininhos, mas como a gente já disse, né, a gente tem uma dinamite dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então ele está sempre prontinho para explodir na vida das pessoas através de nós. Domênico, se quiser comentar, você pode espancar a mesa aí, que não tem problema não. Esse tema que o pastor hoje está falando aqui, né? A gente está estudando ele aqui, recuar ou arriscar. Também fez lembrar, na verdade, né, dos 90, se não estiver enganado, que uns 40 e pouco vai lembrar, hein? Retroceder-se nunca, render-se jamais. Né? Então, uma vez vivo, vamos fazer, né? Se deixar ser usado por Deus para aquilo que o Senhor nos propôs. Propagar o reino dele, ganhar, esvaziar o inferno e preencher o céu através da palavra de Deus. Né? O propósito de uma vela. Uma vez me deram essa comparação e eu achei formidável. Queria compartilhar com vocês. Imagina se uma vela tiver medo de ser queimada, né? Mas quanto mais luz ela dá, mais ela se consome. Esse é o propósito dela, né? Se ela for ficar conservadinha, está aqui, né? Aquele que quiser salvar na sua vida, o Senhor está dizendo aqui. Ele está afirmando que vai perder. Se você está se preocupado somente com você, com a sua vida, com a sua situação, que é a característica dos últimos tempos dos homens, seriam assim, amantes de si mesmo, não é verdade? Então, não, o que importa é só o que está acontecendo comigo, o resto que se exploda. Então, não, a gente tem que entender, gente, que nós somos instrumento, ferramenta da vontade de Deus aqui na terra para isso aí mesmo, tá? Precisamos encorajar e precisamos ser encorajados. Não tem como eu oferecer algo que eu não tenho, coragem. E no Senhor, nós somos encorajados a cada celebração, a cada célula, a cada momento que os cristãos se reúnem, mesmo que seja para almoçar, para comer um churrasco, sempre rola Jesus nas nossas conversas. E sempre rola uma palavra de encorajamento. Sempre. Nunca a gente fica no negativismo, na mediocridade, na pequenez ou lá no chão. Então, assim, precisamos encorajar e precisamos ser encorajados. O cenário da falência moral, ética e social ao nosso redor é crescente. E a tendência é piorar, meus amados irmãos. A cada dia baixa o seu mal. E a cada dia mais se manifesta os filhos da perdição, né? E sem falar da manifestação da besta, né? Do tal líder mundial que quer denegrir e destruir os cristãos. Então, essa falência moral, ética, social, ela vai crescer cada vez mais. Mas do outro lado, em contrapartida, o cristão é cada vez mais moral, mais ético, mais ama o social, fazer o social
O social é dar ajuda, não é fazer socialzinho de ficar convidando gente para ficar comendo e batendo papo furado. Não, é ajudar as pessoas, é trazer palavra de ânimo, de apoio. Vamos lutar para sermos fiéis, para sermos honestos, para sermos amáveis, para sermos pessoas que iluminam, Por isso precisamos ser mais do que termômetros, precisamos ser termostatos, ou seja, não podemos apenas perceber a atmosfera ao nosso redor, só perceber, ficar olhando, ficar visualizando. Devemos estar prontos para mudar, não perceber. A gente percebe e se movimenta. Esse é o verdadeiro cristão. Mudar a atmosfera por onde passamos. O termômetro é um equipamento utilizado para leitura de temperatura. Leitura de temperatura, só isso. O termômetro lê a temperatura, só isso. Mas não faz mais nada. O termostato é um equipamento utilizado para controle da temperatura em equipamentos. Eu trabalhei no gás, a gente usava muito o termostato, o termômetro e muitos outros aparelhos de medição, muito preciso, para não ter problema. Então, assim, o termômetro ele mostra uma situação. Você percebe que a situação que está quente, que o negócio está começando a complicar, mas não faz mais nada, ele só mostra que está isso. Agora, o termostato, ele trabalha o controle da temperatura para o equipamento ou para o momento não explodir, não pegar fogo. Então, nós somos esse tipo de pessoas. É o que a gente costuma sempre falar. Quando a gente vê pessoas discutindo, casais discutindo, meninos, jovens, adultos discutindo, nós não vamos lá e jogamos querosene, gasolina ou álcool. Nós jogamos água. Nós trazemos a paz. Ela falou, não é desse jeito que se resolve as coisas. Nunca foi assim, nunca será assim. A forma correta de resolver as coisas. Então, a gente viu alguém brigando, a gente não pode recuar. Vamos lá, vamos arriscar em nome de Jesus. Vamos levar uma palavra de paz naquele ambiente. Falar, olha, o Espírito Santo não está aqui, tal. Então, assim, é menos termômetro e mais termostato. Você vai identificar a situação, mas quando você identificar a situação, você pode ser o equipamento duplo. Você pode ser o termômetro para verificar a situação e o termostato para equilibrar o ambiente. Por quê? Porque nós temos Deus em nós. O que é Deus? Deus é amor. Jesus é o príncipe da paz. Então, nós fomos chamados para esse tipo de coisa. Então, você, em situação nenhuma, recuar, se esconder. Eu vou ficar quieto, não vou me meter. Não é sair se metendo que nem maluco. É o que o pessoal diz, né? Em briga de casal, não se mete a colher, alguma coisa assim, né? Então, assim, porque às vezes a gente mete a colher lá sem orar, sem se preparar, e a gente fala algumas coisas, o casal se resolve lá e quem não presta é a gente. Então, assim, o termômetro, ele mostra a situação para a gente trabalhar. O termostato, ele já faz o trabalho, ele já faz a regulagem do trabalho. Então, assim, não é chegar e se meter em tudo quanto é presepada que você vê por aí. Não, você tem que ser equilibrado, pedir a direção de Deus, usar um texto. Você não precisa nem citar o texto bíblico, mas você sabe que você está falando baseado na Bíblia, baseado em algum texto bíblico. Então, isso vai trazer segurança, tal. É onde vai começar a paz se manifestar, o equilíbrio e tal. Isso somos nós. Mas para isso eu não posso recuar. Eu tenho que arriscar. Porque a gente pode ser maltratado. Mas a gente tem que arriscar. Arriscar no Senhor é ganhar, tá? Quem arrisca no Senhor sempre ganha. Quem perde é quem nos maltrata, nos distrata, não dá atenção, não honra. Isso é problema do outro, mas nós arriscamos. Nós não recuamos e arriscamos. Somente Deus pode nos dar soluções para transformar profundamente o mundo em que vivemos. E nós temos Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo para quê? Para viver recuadinho, escondidinho? Não, é para arriscar todo dia. Arriscar. O pessoal marca de conversar, eu queria conversar com alguém da igreja e tal. Gente, nós aceitamos, é um risco aceitar o convite. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas nós arriscamos no Senhor porque sabemos que o Senhor é a nossa proteção. O Senhor nos guarda. Como diz, né, pastor? Está na chuva. Se molhar. Tá, né? Como alguém que anda com Deus deve se comportar em meio ao mundo que muda tão rapidamente. Amados, nós somos de Deus e vamos continuar sendo de Deus.
A Bíblia foi atualizada, eu acho que ela está sendo atualizada nesse exato momento, é só você pegar e ler. Se você ler ela agora, você vai ver que ela é mais atual do que a última leitura que você fez. Então, ela é automática, não precisa de nenhum ser humano pagar de Deus aí, pagar de que redescobriu a roda, ou que vai reescrever a Bíblia. Esquece, isso é coisa de demônio, isso é coisa de demônio. E mesmo que seja um anjo que deixa do céu e pregue outro evangelho, um anjo, um pastor, um crente, um líder, não, é do diabo. Como diz um amigo nosso, o japonês, o Kleber, é do Satanás. Então, assim, não seja de Satanás, seja de Deus. Então, assim, a gente precisa mudar o ambiente. A gente precisa trazer paz ao ambiente. E esse mundo que muda, de minuto em minuto, as coisas estão mudando aí. Mas, assim, alguns decidem, né, em meio a esse mundo que muda com tanta rapidez, a gente andando com Deus, a gente tem que se comportar da forma correta. E vamos falar de 3 formas aqui rapidinho. Alguns dizem ir para o pessimismo, dizendo que o ser humano não tem jeito, não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito, está perdido, agora é só o fim do mundo mesmo, que as coisas irão pior, e salve-se quem puder. Não, os cristãos não fogem do barco, nós não recuamos assim não. Essa fase de pessimismo, de pessoas pessimistas, é de quem recua, e o cristão não recua. Jesus nunca recuou, o Espírito Santo nunca recuou, Deus nunca recuou, e nós representamos o céu na terra, nós não vamos recuar. Amém. A não ser que você esteja com a vida toda desconcertada, você prega uma coisa e vive outra, aí é melhor você ficar quietinho e renovar sua aliança com Deus, e andar na presença de Deus, e praticar a palavra de Deus no dia a dia, porque daí você vai ser empoderado. Fora disso, você não tem a proteção de Deus, aí você vai dar murro em ponto de faca. Aí você vai apanhar dos demônios. Mas não seja pessimista. Deus tem algo bom para você. O mundo pode estar o caos, o mundo pode mudar rapidamente, mas Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus sempre tem algo maravilhoso. Em nome de Jesus. Então, assim, não pode ser pessimista. Outros escolhem o otimismo, confiantes de que podemos vencer esta guerra cultural de princípios, se nos unirmos espiritualmente, politicamente e filosoficamente. Então, assim, não é bem assim. O excesso de filosofia, o excesso de teologia tem destruído muitos. Você vê, no entanto, a gente tem até filhos de Satanás aí, querendo reescrever a Bíblia, dizendo que a Bíblia está errada, né? Então, assim, são otimistas para o lado do inimigo, porque estão fingindo-se de espirituais, mas na verdade é uma jogada política, uma jogada filosófica, é uma jogada para aparecer mais nas redes sociais, para virar pastor, para virar bambambam. E não é assim que funcionam as coisas. Então, nem pessimismo, nem esse otimismo que você quer misturar o espiritual com o político, filosófico. Gente, a gente precisa politicamente se posicionar. Mas qual que é a bússola para nós nos posicionarmos na política? A Bíblia. É o espiritual. Qual que é a forma de nós nos posicionarmos filosoficamente? É a Bíblia. Se a Bíblia disse sim, sim. Se a Bíblia disse não, não. Fugindo disso, o talvez, a dúvida, é procedência maligna. Lamentavelmente, tá? Eu falo que até um bom tempo atrás a gente ainda tinha essa imaturidade. O cristão não se envolve com política. Isso aí não é coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, não é assim. José do Egito, Deus levantou ele para quê? Não é verdade? Para abençoar quem? O fio do cão? Abençoar principalmente os filhos da luz ali na época, que estava passando fome, né? Daniel, governador. Não seria legal ter lá no Supremo Tribunal atualmente aí assim pessoas temente ao Senhor, temente de verdade, né? Então assim, posicionamento.
tem que ser. Tem que parar com esse negócio de que é só aqui mesmo e tal. Então, aquele que espera de Deus somente nessa vida, o que a Bíblia fala? Mais miserável dos homens. Não compreendeu o projeto de Deus. Vamos entender isso aí, de uma vez por todas. Então, meus amados, nós não recuamos. Nós arriscamos e vamos para cima. Vamos para cima. Se por acaso você tem sido muito termômetro, é hora de você ser termostato. É hora de você se movimentar para equilibrar essa temperatura do que está acontecendo aí. Você, nessa corrida nossa de avançarmos e arriscarmos, nós não podemos ser pessimistas, nem esse otimista que quer ser o otimista politicamente correto. Não. A Bíblia, hoje em dia, se a gente for analisar, hoje a gente fala da bancada evangélica, os caras ficam citando um monte de coisa lá, a justiça fala de jurar, de falar a verdade, e o cara jura a verdade, mas, nossa, se tirar a mentira dele, ele desaparece. Então, assim, o nosso politicamente correto ou filosoficamente correto está baseado em uma coisa só: Bíblia, Jesus, é o que ele deixou para nós. E, como nós já dissemos, a Bíblia é 100% atual e é 100% absoluto. Então, a gente nem pessimismo, nem otimismo da forma incorreta. Finalmente, podemos ser realistas. Nós somos realistas, correspondendo com a fé para transformar o que está falido e, com gratidão, valorizarmos o que tem sido conservado. Nós conservamos a palavra de Deus. O que é pecado continua pecado. Deus constituiu a família de macho, fêmea, homem, mulher, homem, macho, mulher, fêmea. Esses dois se amam, fazem amor, geram filhos. E daí a gente tem a menininha do rosa e o menininho do azul, a menininha da boneca e o menininho da bolinha, da bola de futebol, do carrinho. Isso nós não vamos dar para quem quer ter família. Qual é o pai que não sonha em ver a sua filha casada, ver o seu filho casado, ver o seu filho bem? Fora disso, é sobrenatural esse negócio. Não é um sobrenatural para cima, é um sobrenatural terreno e para baixo. Então, em nome de Jesus, nós somos realistas na fé que transforma esse mundo que está indo de mal a pior. E a gente precisa ser grato e conservar essa palavra de Deus, que é algo tão maravilhoso para nós, meus amados. Nós conseguimos acordar de forma sóbria. Tem dia que a gente está mais estressado e tal, tem dia que as pessoas tentam nos derrubar, nos destruir. A gente fica um pouco abalado porque a carne é fraca. A gente não está 100% no espírito todo dia, ou nem um dia a gente fica 24 horas no espírito. Mas no realismo da fé, nós voltamos ao equilíbrio. Nós ficamos nervosos e daí a gente para, calma aí, o que eu tenho de fé para me animar? Daí a gente lembra de um versículo. Você vê, a gente está postando lá a frase do dia. Hoje a gente postou a mensagem da semana, mas amanhã a gente já está com a frase novamente do dia. É uma pinceladinha rápida, às vezes você não tem muito tempo. E nós precisamos, irmão, viver de fé e de gratidão. É assim que nós vamos mostrar para o mundo quem nós somos. Nunca recuando em nome de Jesus. E arriscando sempre na fé em Cristo Jesus. Porque aí nós vamos vencer. Precisamos admitir que o mundo em que vivemos tem se tornado crescentemente anticristão. Quando um cristão abre a boca e fala alguma coisa, gente, o pessoal, esses dias aí, prenderam um pastor porque parece que ele falou que Deus fez homem. Só criou macho e fêmea. Ele afirmou, ele só citou a Bíblia. E nós aqui reafirmamos. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Não criou macho para ser fêmea e nem fêmea para ser macho. Acabou, meus amados. Nós amamos todas as pessoas. A sua escolha é problema seu. Nós não vamos te desrespeitar por isso. Nós vamos continuar te amando, orando por você. Mas nós não somos obrigados a concordar com a sua posição. Como você não é obrigado a concordar com a nossa fé. Assim, é a mesma coisa. Você está vendo esse vídeo, você pode não concordar, você pode desligar, você pode fazer um comentário de boa. Tudo na paz, sem guerra. Já pensou se todo mundo gostasse do branco? Ele está de cinza, pô, está todo errado. Eu estou certo.
Aí ele fala a mesma coisa. Não, o cinza é mais masculino, é mais macho. Eu gosto mais do cinza, minha família gosta mais do cinza. E você está com esse branco aí, branco parece que não é nada às vezes. Você vê, vai dar briga. Então assim, a gente precisa conviver com as diferenças, sem violência. Mas nós ministramos aquilo que nós cremos, a fé em Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, que nos orienta para não recuar jamais e para arriscar em Cristo, porque nós vamos vencer, porque Ele vai estar na frente trabalhando por nós. Então assim, vamos lutar. Vamos lá, onde eu parei? Precisamos admitir que o mundo em que vivemos tem se tornado crescentemente anticristão, seja por ódio, por discriminação, por conta dos escândalos ou do mau testemunho de outros cristãos, que isso está tendo demais por aí, né? É um absurdo fulano falar que é cristão e vive no adultério, vive se prostituindo, vive bebendo, vive preso em vícios, vive se corrompendo, ninguém confia, dando cheque sem fundo na praça, falando que faz porque é um cristão, e daí chega lá o cara não faz. Não, isso está cheio de gente por aí, mas os cristãos verdadeiros não são assim. Agora eu e você temos a oportunidade de reapresentar o Evangelho para as pessoas da nossa geração. É o que nós estamos fazendo aqui. Amados, nós não estamos aqui brigando com ninguém. Nós fizemos alguns comentários aí e tal, mas assim, é para entender o seguinte: você quer ser gay? Você pode ser, não tem problema. Você só não pode me obrigar a concordar com você. Como eu não posso te obrigar a ser cristão? Falar que vive a fé. Isso aí a gente não pode fazer. Eu não vou fazer com você, você não faz comigo. E a gente pode viver em paz. Você vive na sua. Eu creio em Jesus Cristo e a Bíblia diz que eu vou morar no céu. Acabou. Mas você quer criar um céu? Cada um quer criar o seu céu, o seu inferno, ou a sua terra? Não tem problema nenhum. Nós não vamos brigar por isso. Você faz a propaganda de quem você é, de quem você serve, e eu faço propaganda de quem eu sou, de quem eu sirvo e para onde eu vou. E a gente segue numa boa, não tem problema disso não. Eu não tenho que criar algo novo. Está tudo aí. A gente só precisa respeitar a posição de cada um, o livre-arbítrio que a gente tem. Eu posso decidir o que eu quero, você pode decidir. Você pode tentar me convencer para eu virar gay. Você pode, não tem problema. Mas eu também posso tentar te convencer a virar um cristão genuíno. Qual o problema nisso? Não tem problema. O pessoal está causando muita confusão nisso aí, está muito dodóizinho. A gente é do século passado, né? A gente é do século passado, a gente viveu, a gente poderia fazer tanta coisa que não tinha problema, né? Tinha aquela música Nega do Cabelo Duro, que não gosta de pentear. Gente, era tão normal, a gente ria com isso. Hoje eu posso ser processado por estar cantando isso. Gente, vamos voltar à realidade, vamos sair desse conto de fadas aí e vamos viver de verdade. Então, o Evangelho é isso, é viver a verdade o tempo todo. E quem não quer viver a verdade, nós não vamos deixar de amar, não. Nós amamos e oramos. E vamos continuar orando. Se pedir oração, nós vamos orar. Se pedir ajuda, nós vamos ajudar. Esse é o nosso chamado. Nada de guerra. É paz e amor em Cristo Jesus o tempo todo. Muitos já tiveram uma primeira impressão ruim. Precisamos dar uma segunda impressão sobre o amor de Deus pelas pessoas, expressando através do amor de Jesus, da presença do Espírito Santo, da paternidade de Deus, da Bíblia, da igreja. E tudo isso só pode acontecer através de quem? De nós. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no amor de Jesus, nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos que somos filhos amados de Deus, nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na igreja, por isso que nós nos reunimos como igreja. Então, recuar, jamais. E nós vamos prosseguir, nós vamos avante, nós vamos arriscar o tempo que for necessário, nós vamos arriscar. Temos o privilégio de receber a salvação de Deus, mas temos a responsabilidade de compartilhar sua mensagem de salvação ao mundo através do Evangelho de Jesus. A gente só está fazendo isso. A gente não está te obrigando a nada. A nossa igreja, a Igreja Vida Plena, nós não fazemos aquele apelo, tradicional apelo, empurrar a pessoa para ir lá na frente, levantar a mão. Nós não fazemos isso não. Você vem para a igreja, senta ali, gostou, continua. Se não gostou, você tem toda a liberdade de ir embora. Se quiser postar alguma coisa na internet, pode postar também, não tem problema. Aí você vai convivendo com os irmãos,
você vai adquirindo amizade e tal, de repente você já está falando que é da família Vida Plena. Eu me lembro do irmão Ari, o irmão Ari é gente boa demais. Ele chegou aqui sossegadinho na dele e tal. De um dia eu fui conversar com ele, que ele é caminhoneiro, né? Daí falou, não, eu sou da família Vida Plena. Gente, eu fiquei todo feliz. Ele não precisou vir aqui na frente, aceitar apelo, ou confessar qualquer coisa, nada disso. Ele ali devagarzinho foi ganhando o coração dos irmãos, a nossa amizade, o nosso coração, e hoje somos família. Sem essa pressão maluca de ficar pressionando as pessoas a fazer as coisas. Nós pregamos o evangelho, você prega outra coisa? Amém. Segue o barco, nós precisamos fazer isso, mas nós pregamos o evangelho. O que devemos fazer quando as pessoas decidem crer em Deus, ao ouvir o evangelho? Precisamos oferecer acompanhamento para essa pessoa, numa jornada, vida na vida, chamada discipulado. Vida na vida é assim, meus amados. Como que eu posso aconselhar alguém no casamento se o meu casamento está o caos? Não dá, não tem como. Então a gente alinha essas coisas. Nós, chega uma hora que os nossos filhos, eles tomam as decisões deles. Nós ensinamos, enquanto criança, o caminho de Deus para eles andarem e tal, mas chega uma hora, eles fazem 16, 18 anos e tomam as decisões dele. Mas nós seguimos com a vida na vida. Nós continuamos pregando, ajudando, auxiliando, dando exemplo. Não é só falando que o que é certo, é vivendo o certo. Como diz Mateus 28, 19 e 20, diz, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Quem ordenou? Jesus, através da palavra de Deus. E ele ainda diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amados, nós fomos chamados para isso. Nós só estamos obedecendo o nosso mestre. Você pode obedecer o seu, mas nós, os cristãos, não pode recuar em situação nenhuma. Se nós formos convocados, nós vamos para a guerra, em nome de Jesus. Nós não podemos fugir. O Brasil é a nossa pátria. Nós precisamos defender o nosso país. Nós somos da pátria celestial. Nós somos passageiros nessa terra aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, a própria palavra diz que nós precisamos cuidar da nossa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós vamos ser cristãos. Nós vamos defender sempre o que é certo. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é amor e Deus é perfeito. Pastor, dentro disso aqui, ó, do Mateus 28, aqui, que ele acabou de ler, né? Vão, façam discípulos. E fazer o quê? Qual o propósito de fazer discípulos? Ensinando-os a obedecer. Ensinando-os a obedecer. Se fosse resumir a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, o único princípio poderia resumir no princípio da obediência. A Bíblia inteira só se resume no princípio da obediência. Entendeu? Então, esse é o propósito de fazer discípulos. Deu para quê? Para indicar o caminho, para ser seta. Tá? Então, é essa a razão aí, o princípio da obediência mesmo. Não tem outra forma. Portanto, ame compartilhando. Você não pode amar só de palavras, você tem que compartilhar, você tem que praticar o amor. Sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus tem feito em sua vida e na minha vida. Deus mudou a minha vida, mudou a vida do Domênico, das nossas famílias, do Luiz, da Rosa. Lucas 8,39 diz assim: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim um homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Deus tinha liberto este homem e ele queria andar com Jesus. Aí Jesus, não, vai para casa e fala o que eu fiz na sua vida, o que Deus fez na sua vida. O que ele fez? Jesus ensinou, foi rápido, ensinamento rápido, e deu uma ordem para o camarada, e ele obedeceu. Depois só aconteceu coisa boa nas cidades circunvizinhas, lá na Decápolis. Só aconteceu coisa boa ali, porque esse homem, ele aprendeu rápido, ele foi liberto, e Jesus deu uma palavra de comando para ele, e ele obedeceu. Não, você não vai comigo, você vai para a sua casa, você vai para o meio da sua parentela, e vai falar o que Deus fez na sua vida. Gente, na segunda multiplicação, foi esse homem que evangelizou, que tinha aquela multidão lá para comer pão e comer o sanduíche de pão com peixe lá. Por quê? Porque ele obedeceu.
Ele obedeceu o que ele foi ensinado. E o próprio Senhor estava com ele, em espírito e em verdade. E ele conseguiu ganhar muita gente dentro de um vale, né? Tipo o Vale Paraíba, tipo assim, o lugar. Ele não ficou preso numa cidadezinha, ele foi em vários lugares e anunciou o que Jesus fez. Porque ele obedeceu. O princípio, obedecer. Né? Obedecer. Gente, um cristão que é rebelde, não é obediente, a rebeldia já provém de Satanás, né? Então, assim, se é de Deus, obedece. Se é de Satanás, você é desobediente. Tem gente que já chegou aqui, já chegaram em mim. Mas lá atrás, um dia você fez isso. Falei, peraí, só porque eu errei e eu fui um desobediente à palavra de Deus lá atrás, significa que eu tenho que agora viver o resto da minha vida na desobediência, é isso? Eu errei lá, admiti, chacoalhei a poeira do corpo e toquei o barco. Então, assim, não é porque lá atrás começou errado que agora você é obrigado a concordar só com o erro. Então, não, continua da maneira correta. Caiu? Levante-se, chacoalha a poeira, pede ajuda ao Espírito Santo e vai para cima se arriscar. Avante. Tá? Amém? Para compartilhar, não é preciso ser alguém que tem tempo, bens de sobra. Precisamos ter amor de sobra. Amor de sobra. Deus nos ama de forma sobrenatural. E este amor não pode parar em nós. Deus me ama. Opa, eu sinto o amor de Deus, eu sinto a proteção de Deus. Porque o amor de Deus não é só amor de falar. Ele pratica o amor, o cuidado, a segurança. Ele trabalha o nosso futuro. Então, isso é para quem não recua. É para quem arrisca em nome do Senhor. E vamos embora. Vamos avante. Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. Tá? E o amor de Deus não pode parar simplesmente em nós. Eu recebi, parei por aqui. Uma da característica do nome do Mar Morto, lá para aquele lado lá de Israel, é exatamente por isso. Porque ele só recebe e não compartilha. Tá? Então Deus nos chama para fazer o quê? A nós nos arriscarmos para compartilhar de maneira prática. De que maneira? Vamos lá. Compartilhar, por exemplo, a mensagem do Evangelho. Então, compartilhe a mensagem do Evangelho. Em Marcos 16:15 diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Falar de Jesus de maneira simples, criativa, amorosa e inclusiva. Não que repele, mas que traga, tá? Se a pessoa vai querer ou não, que algumas vezes a gente fica pensando, mas será que ela vai aceitar? Isso não compete a nós. O Senhor nos convida a pronunciar, a falar o Evangelho, tá? Se a pessoa vai decidir ou não, é ela com o Senhor lá, tá, ok? Mas é necessário falar, abrir a sua boca e falar. Lá em Mateus 5:2, diz assim, e Jesus começou a ensiná-los dizendo. Tem outra versão, a Almeida, que fala, e abrindo a sua boca começou a ensinar dizendo. Então, assim, é claro, gente, pelo amor de Deus, né? É igual falar assim, qual a asa do passarinho é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? São as duas. Exemplo é fundamental, por favor. Porque senão, de repente, aí, chegam uns religiosos aí vai falar, mas o mais importante é só viver, não precisa nem falar. O Senhor está dizendo, você não é fazer uma coisa, mas sem deixar outra, tá bem? Tá todo mundo compreendendo aí, né? Então, mas é necessário. Se você já pratica, 10, parabéns. Mas também abra a sua boca. Quando que abre a sua boca? Toda situação, onde tiver gente, você pode abrir a boca. Trazer de maneira sutil, criativa, simples, o Evangelho para a vida daquela pessoa. Apontar a cruz em direção dela. Compreendido? Lá em Romanos, olha que legal. Está aqui, ó. Então, compartilhando a mensagem. Romanos, só para incluir aqui, ó, 10, 14, diz, e como crerão naquele quem nunca ouviram falar?
Então, se você não abrir a boca e falar, ninguém vai poder crer. E como ouvirão, se não houver quem pregue? Prega com as atitudes, mas também abra a sua boca e fale. Por isso que você tem voz, por isso que você consegue conversar. Senão o Senhor teria te feito mudo. Aí você falava por sinais, caramba. Não é verdade? Isso vale para mim, tá bom? Sou eu, é todo mundo junto. Aqui, ninguém é sozinho. Aqui, o que a gente aprendeu? Que ninguém é ilha. Lembra nas ministrações anteriores? Ninguém é uma ilha. Todo mundo aqui é um aprendendo com o outro. Tá joia? Vamos nos arriscar de maneiras e atitudes práticas. 2, compartilhando o pão. Compartilhar do pão. Lucas 24:30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Ou seja, fala sobre generosidade. Ser generoso para os que mais precisam, mas também para os que menos merecem. Olha, eu vou confessar para vocês. Compartilhar com os que mais precisam é mais fácil, meu Deus do céu. Mas fazer para os que menos merecem, isso quando a gente vive isso na prática, o Senhor nos coloca em situações que aí vem aquela brincadeirinha, né, do anjinho de um lado, o anjinho do outro, e diz, ele não merece. Aí você fala, Senhor da glória, aí o Espírito Santo fala, você também não merecia, mas eu fiz por você. Gente, eu não sei, mas há algo sobrenatural em cima disso aqui, em fazer para quem não merece, e não precisa ser fingido, tá? Tem situações que eu já fiz aqui, já até dividi com os mais próximos. Eu falei, não gosto, não faço, assim, o meu eu ali, assim, Deus, sente mesmo ali que não é para fazer, mas eu não vivo de sentimento. A gente tem que começar a chegar uma hora e decidir. Tem hora que a gente fala, não merecia, mas mesmo assim eu vou fazer, porque existe um princípio disso, tá bom? Então fala sobre generosidade, e Deus fala que compartilha o sol e a chuva com quem merece, quem não merece, não é verdade? E nós temos que decidir ser diferente em Cristo Jesus, tá? Vamos nos arriscar com atitudes práticas. De que maneira? Compartilhando vida, não morte, compartilhando vida. Tem até um amigo nosso que brinca e fala, para que tanta pressa se o futuro é morte? Então morte vai chegar para uns ou para outros, só na primeira morte ou a segunda, mas vai chegar. Então a gente está aqui para fazer a diferença da vida. E vida para as pessoas não é só simplesmente ficar ali dando um remedinho para dor. Muitas das vezes as pessoas estão com uma flecha cravada no peito e o evangelho quer arrancar o mal pela raiz. E o mundo quer fingir um falso amor, só dando um remedinho, conta-gota, para aliviar a dorzinha, mas com aquela flecha cravada no peito. O evangelho do Senhor, ele vai na causa, ele vai na raiz do problema. É arrancar aquela flecha para cicatrizar total a ferida. Então não é simplesmente ficar aliviando a dorzinha. E muitas das vezes nós somos mal compreendidos, porque fala de um evangelho que confronta, um evangelho que transforma. Gente, pelo amor de Deus, que livro vocês conhecem que converte gente na prisão? Eu não conheço nenhum livro de história, livro de pensadores, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro que você vê que pessoas foram transformadas por ela, tá? Então, compartilhe vida. João 6:63. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Seja sempre o primeiro a acreditar nos milagres de Deus e na transformação que ela pode fazer para você. Você tem a obrigação de fazer a diferença. Seja, aquilo que a gente comentou agora há pouco, positivo em meio a um mundo negativo. Não é só o pensamento positivo, igual o pastor ministrou uns dias atrás também, de zen, de vãs filosofia, sabe? Aquela coisa toda, não, vou meditar, não, esvaziar, não. É fazer a diferença, Mateus 5,13 diz, por favor, prestem atenção, vocês são o sal da terra, ponto.
Jesus falou, ele afirmou que em Cristo Jesus nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O Senhor nos avisa e nos orienta, nos adverte que existe, se não tiver cuidado, o sal pode perder o sabor. E uma vez que perdeu o sabor, como restaurá-lo? O próprio Deus está mandando você fazer a pergunta. E aí, você sabe de uma solução? Porque nem eu sei como restaurar um sal que perdeu o sabor. Olha aqui. Não servirá para nada. Aliás, servirá sim. Para quê? Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Uma vez que você levantou seu dedinho, seu coração, aceitou Cristo, você entendeu o propósito do que Deus tem para a sua vida, você é sal da terra. Cuidado para não perder o sabor. O sal, a gente brinca, né, de forma lúdica, que na panela ele é o menor volume de item numa panela, mas é o que faz toda a diferença. Então devemos ser sal da terra, compartilhando vida. Onde todo mundo tem uma postura negativa, você tem uma postura diferenciada. Por que devemos ter uma postura diferenciada? Só porque você tem o próprio Deus em você. Tá? Caleb, Josué, por que eles entraram? O que o Senhor falou? Por uma postura diferenciada. Falou, ó, eles tiveram um espírito diferente dos outros. Dos outros quais? Dos outros 10? Não, do resto tudo. Eles tiveram uma postura diferenciada. É isso que ele nos chama, uma postura diferenciada. Jó passou pela mesma situação que a mulher, e a mulher que Jó. A opção da mulher é o quê? Se enforca, se mata. Mas Jó falou o quê? O Senhor me deu, ele me leva de volta. É postura diferente mediante a situação. E a gente tem que ser confrontado todo dia com isso aí. Então, compartilhe vida. Onde todo mundo fala que não tem jeito, você fala, ó, só se o Senhor disser que não tem mais jeito. Do contrário, tem. O tempo acabou? Acabou. Mas o Senhor é que vai me dizer, então, que não tem mais tempo. Amém? De que forma que a gente vai se arriscar e não retroceder, e não voltar atrás? De maneira prática. É compartilhando a jornada, tá? A caminhada junto, lado a lado, na permanência. Lucas 24:15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus, se aproximou e começou a caminhar com eles. Hoje em dia é diferente, século 21. Não, Jesus está ultrapassado. Não, Jesus não vem mais aqui não. Sinceramente, fala para você aí no seu coração, você acredita nisso mesmo? Que o Senhor não caminha lado a lado com você, nessa sua caminhada? Você acha que o Senhor não entra no banheiro e te vê chorando no banheiro, se lamentando no banheiro? Ou no seu quarto? O Senhor vê as nossas dores. Se fosse para a gente estar fazendo um monte de coisa errada, e estariam sendo anotadas, porque os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons. Quanto mais as suas lágrimas. Então o Senhor está na caminhada, lado a lado com a gente, e a gente deve ter a mesma postura, compartilhar a jornada. O que a gente falou? E o que a gente deve fazer quando uma pessoa aceita e entender o propósito de Deus? É discipulado. É orientar ela, é caminhar junto, falar, ó, estamos juntos, conte comigo, vamos lá. O que nós não soubermos juntos, a gente vai buscar ajuda, vai perguntar para um líder, para um pastor, não é verdade? Para poder ter o crescimento. Viver lado a lado nos momentos de alegria e de tristeza, permitindo que as pessoas vejam o efeito da presença de Deus em sua vida. Você ensina enquanto fala, mas também ensina enquanto faz. Uma coisa depende da outra, gente. Se você já faz, então maravilha, você também fala. Se você já fala, também, pratica, não deixa de praticar, tá? Para quê? Para ir andar lado a lado junto com as pessoas. Olha a importância do andar lado a lado. E o Senhor sempre nos deu exemplo sobre isso, de estar lado a lado. O Senhor vai lá e fala, vamos juntos, até vocês se tornarem a estatura de varão perfeito. Deuteronômio 31:8 diz, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará
nunca o abandonará. Então não tenha medo e não desanime. Então, e nós devemos fazer a mesma coisa, como embaixadores de Cristo aqui na terra, compartilhar a jornada. Amém? E a gente vai partir aqui para a conclusão. Mas lembrando, então, de que maneira que a gente se arrisca? Compartilhando a mensagem da cruz. Por favor, você precisa de mudar de postura, abrir a boca, falar, anunciar o evangelho, entender de uma vez por todas que você é instrumento de Deus aqui na terra. Então, por favor, se deixa ser usado. Compartilhar o pão. Ser generoso com aqueles que precisam, com aqueles que estão junto com você. Se tem de fato uma necessidade física, dentro das suas possibilidades ou da sua inteligência, vá suprir a necessidade dele também. Mas não perca a oportunidade, porque o diabo não perde a oportunidade de te dar uma rasteira quando pode. E a gente tem que ser a mesma coisa. Chega alguém pedindo um alimento na sua casa, se você tiver, conseguir compartilhar, toma aqui, meu queridão, tem um pacote de macarrão para você. Mas, deixa eu te perguntar, você já aceitou Jesus? Ah, mas é assim, na lata que fala? É, na lata que fala, abrindo a sua boca, começou a ensinar e dizendo, é assim mesmo. Compartilhar a vida. Então, tem uma postura diferenciada, uma postura positiva mediante as situações difíceis. E compartilhe a jornada. Seja parceiro. Ah, sabe aquela história dos mosqueteiros? Um por todos e todos por um. É isso que Cristo fez. Tá bem? E a gente vai partir aqui para a conclusão. Por onde andamos na cidade, vemos e ouvimos anúncios. Não é verdade? Saindo dentro do ônibus assim, você vê anúncios para todo lado. Propagandas, vendas, promoções, convites, ofertas. Um bombardeio de informações que filtramos e damos mais atenção conforme agrade o nosso interesse ou caiba no nosso bolso. Não é? Tem situações ali, principalmente aquela... Eu lembro que ele perto da Vaca Preta, algumas vezes ali colocaram um outdoor ali, de uma mulher com lingerie, ali, bem na curva. E por incrível que pareça, teve uma época que saiu uma pesquisa que aquilo lá estava causando acidente naquela curva, depois do Vaca Preta, perto de Paraibuna, que era de longe, vinha lá um outdoor lá, assim, com uma mulher de lingerie. Coincidência, aí foram ver por quê? Falou, por incrível que pareça, era o outdoor que estava causando aquele problema. Ó, pra você ver, tudo que é do nosso interessinho, né, a gente dá foco. Quando gostamos de um produto ou serviço, recomendamos para as pessoas, e em tempos de redes sociais, ainda muito mais rápido isso acontece, não é verdade? Em relação a antigamente. Somos chamados a ser anúncios vivos do Evangelho, mensageiros simplesmente nada mais, nada menos que apaixonados pelo Evangelho e contagiantes. Gente, só vai ter dois tipos de pessoa. A que influencia, a que é influenciada. A que contagia e a que é contaminada. Transformai-vos pela renovação da sua mente, tal, aquela história toda. Então, você é contagiante? Você, se as pessoas olharem para você, ou você é um crente, um cristão 007. Ninguém sabe que você é um cristão. E aí, não, o importante é o que Deus sabe no meu coração. Amém, é também. Mas você precisa... Como é que você sabe que um policial é um policial? Ele tem aparência de policial. Eu estou falando, você está entendendo, né? Por favor, senão vai aparecer uns religiosos dizendo, não, querendo entrar, não. Vocês entenderam. As pessoas têm que olhar para você e falar, tem um crente ali. Crente só de boca, para fora não. Ali tem um cristão. Se tiver manifestar uma entidade, alguém olhar do lado, tem que olhar para você e falar, ele é um cristão. Ele é alguém que eu enxergo Cristo na vida dele. Tá? Se compartilharmos sobre as coisas de valor desse mundo, mas não compartilharmos das coisas de Deus, que não tem preço, nós falhamos. Muitas das vezes a gente usa as coisas que é do nosso próprio interesse e a gente compartilha e coloca em redes sociais. Nós usamos nossa mente de forma criativa para poder anunciar, para poder fazer marketing, para poder fazer não sei o quê. E Deus? E o Senhor? Sua rede social, você fala politicamente correto? Deus? Ou você tira aquele foco de todos os deuses e coloca lá, Jesus? Eu fazia isso aí antigamente, até um dia que eu parei para pensar, eu falei, do jeito que me falaram, eu falei, caramba, realmente, quando você dá nome aos boi, como diz o ditado popular,
Você ignora todos os outros deuses. E a turma vai olhar e falar, não, o Deus desse camarada é Jesus. Então você já vai para Jesus, tá? Então se a gente divulga tudo e não divulga Jesus na rede social, o Espírito Santo vai falar com você, como é que você tem que anunciar Jesus, tá? Porque se você não tem paixão, esquece. Vai ficar aqui 10 horas pregando, ouvindo, vai ficar uma vida toda e você não vai fazer. Sabe por quê? Porque não tem paixão. Se não tiver paixão, não adianta, você não vai conseguir fazer. Vamos viver e anunciar com intensidade. Intensidade. As pessoas têm que sentir, meu irmão, que você é um explosivo na mão do Senhor. Com intensidade, quem Jesus é e as coisas que Ele tem feito e quer fazer. Se você for falar de Jesus com as pessoas, um cara de derrotado, que lá no fundo, no seu íntimo, no seu coração, você olha e fala, sinceramente, nem eu acredito nisso. Como é que você quer passar convicção para a pessoa? Vai ficar difícil. Então, seja com intensidade, tá? Recuar jamais. E em Cristo, arriscamos sempre. Uma vez que se jogou, não volta mais atrás. Uma vez que pôs a mão no arado, esquece olhar para trás, tá? Por isso que no máximo o Senhor colocou o pescocinho aqui, ó, de um lado, do outro e para frente. Mas pescoço para trás não dá certo. Não é verdade? Deus abençoe. Então vamos encerrar. Glória a Deus. Obrigado pela presença de todos aí. Estamos todos aprendendo. Alimento, gente, é transformar palavra para cair no coração e transformar em atitude, tá? E por favor, todos nós aqui estamos crescendo em Cristo Jesus, aprendendo um com o outro, tá bem? Somos um corpo. Ah, mas eu só sou o dedinho. Mas já levou um tropeção no dedinho? Já bateu o dedinho na quina da parede? Meu Deus do céu, o corpo inteiro chora, tá? Então você é importante, não se diminua, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela noite de hoje. Aprendemos mais uma palavra sua. Nós esperamos em Cristo Jesus, Pai, que essa palavra nos transforme a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas convicções, Pai, porque o mundo tem nos bombardeado com palavras negativas, dizendo pra gente, não tem esperança, não tem jeito, não vai dar mais certo. Mas o Senhor nos aponta que em Cristo Jesus, nós já somos mais que vencedores, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada um dessa igreja que ouviu essa palavra, cada um que entrou na live, Pai, que cada um ali seja realmente o sal da terra, que possa se arriscar, Pai, e nunca olhar para trás, Senhor Jesus, que possa compreender de uma vez por todas, Pai, e eles serão mal compreendidos, porque o mundo vai chamar eles de louco, de fanáticos, de pessoas religiosas, vai aparecer estudo lá do inferno dizendo que buscar Jesus demais faz mal para a saúde, faz mal para a mente. Então, em nome do Senhor, Pai, que a gente tenha a convicção do céu, Pai, para poder continuar, prosseguir e jamais desistir, Senhor, e sempre nos arriscando, mas não nos arriscando baseado na nossa própria força, baseado, Senhor, firmado, Senhor, na sua palavra, Pai. Sobre a sua palavra, Senhor, nós lançamos nossa rede, nós vamos nos arriscar, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus da glória, Pai. Abençoa e cuida de cada um, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Sela essa palavra para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Shalom. Shalom.